Padre Vítor Coelho de Almeida dedicou a sua vida à evangelização. E através dos meios de comunicação, ele levava a sua voz para muitas casas e muitas famílias, trazendo sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança e de orientação. Assim, ele se tornava um verdadeiro pai espiritual. Acompanhe com a gente no quadro Apóstolo da Aparecida. Para a gente lembrar então do Padre Vítor Coelho de Almeida como pai espiritual de multidões, o Padre Edivaldo, missionário redentorista, vai nos mostrar um pouco mais sobre esse lado do Padre Vítor, esse lado acolhedor, né, Padre? Sem dúvida. O lado espiritual, como pai espiritual, começa principalmente pela rádio Aparecida, nos programas que ele fazia, principalmente Ponteiros, apontam para o infinito e a consagração. Aí ele vai cativando as multidões que o escutavam. E ao chegar em Aparecida, as pessoas sempre o procuravam, principalmente após a consagração lá na Basílica Histórica. E esse carinho, esse afeto que ele transmitia pela sua voz, pelo rádio, se tornava agora um carinho pessoal, um afeto pessoal. E isso é claro que vai crescendo sempre, não é? E o acolher do Padre Vítor dá um momento. E depois tinha um outro programa, a entrevista com os rombeiros, que era um programa que depois vai se tornando cada vez maior, em que ele falava com os rombeiros mandavam lembrança para casa, pediam oração, e isso é muito forte. Então, esse afeto, esse carinho entre o Padre Vítor e o povo era recíproco. Por isso que ele vai ser considerado, então, o apóstolo de Aparecida. E a comunicação do Padre Vítor, trazendo essa evangelização do rádio também, para quando os romeiros, senhores romeiros, vinham para Aparecida, e são muitos os registros de fotos, né? Então era uma experiência que o romeiro também tinha com o Padre Vítor nesse presencial. Como que era isso, Padre? Era o afeto, não? A demonstração do afeto, como eu falava. O querer tirar uma foto, na época era foto lambe-lambe, o querer abraçar, o querer estar próximo daquela voz que sempre começava o seu programa com caríssimo. E isso para eles era muito importante. E para o Padre Vítor também, né? O Padre Vítor sentia-se amado, querido, e ele fazia questão de sempre cumprimentar, de sempre estar disponível para as pessoas. E nesse tema que a gente traz hoje, a gente tem esse ponto do pai espiritual. O que significa isso e como nós podemos enxergar também Padre Vítor nesse lado? A sua fala, o seu modo de falar acessível e sempre procurando dar uma catequese, ensinar o povo. E ele era muito forte nesse aspecto de falar do Evangelho, de falar da doutrina da Igreja, de ensinar aquilo que se devia fazer ou aquilo que era importante se fazer como cristão, como pessoa humana. Então o Padre Vítor Coelho de Almeida, ele sempre tinha esta percepção de ensinar, de evangelizar, de mostrar a proposta de Jesus Cristo. E é uma mensagem de acolhida que até mesmo nos dias de hoje continua sendo atual. De que maneira que os romeiros, né, que se lembram com tanto carinho do Padre Vítor, também podem trazer essas mensagens hoje aplicadas no dia a dia deles? Primeiro que acolher é uma virtude humana muito importante. Quem de nós não quer ser acolhido como pessoa? Quem de nós não quer ser abraçado, sentir-se gente diante do outro? Mas vivemos, infelizmente, numa sociedade em que o acolher, o sorrir, o dar o bom dia, expressões tão simples para que o outro se sinta importante,
para que o outro se sinta pessoa diante daquele que está à frente, é tão difícil. Né? Senão, infelizmente, cada vez mais raro. Eu creio que a necessidade, a importância do acolher, hoje em dia se torna urgente, porque é uma dimensão humana que infelizmente estamos perdendo. E refletindo sobre esse tema pai espiritual de multidões, a gente sempre lembra com muito carinho desses tantos romeiros que passaram por aqui, tiveram essa oportunidade de conhecer, de serem acolhidos pelo Padre Vítor Coelho de Almeida. E agora a gente aproveita para agradecer ao senhor por continuar essa catequese com a gente. Eu que agradeço sempre o convite, é sempre gostoso falar de alguém que a gente conviveu, de alguém que é querido, amado pelo povo, como é Padre Vítor Coelho de Almeida. E agora nós continuamos rezando pela beatificação do Padre Vítor, nós continuamos firmes em oração e nós fazemos o convite para quem está em casa continuar acompanhando o nosso programa e logo nós estaremos de volta com mais um Apóstolo de Aparecida.